tinha um problema na coluna, em Deus deu adolescente. Eu sofria muitas dores na coluna, na minha perna direita. E fiz tratamento no SARA há mais de 2 anos, fazia fisioterapia, não tinha resultado. E depois meu filho fez um plano de saúde para mim. E eu fui para uma clínica ali no Sudoeste. E o médico que me atendia lá era o dono da clínica, era o melhor médico. Então ele bateu uma ressonância da minha coluna e ficou assustado com o desvio da coluna, a escoliose. Minha perna já estava curta 3 centímetros. E eu fiquei fazendo tratamento lá há mais de 1 ano, fazendo fisioterapia 2, 3 vezes por semana, e nada tinha resultado. E eu tenho uma amiga que é como minha irmã, que é ovelha do apóstolo Reginaldo, lá no Gama. E ela estava fazendo um culto na casa dela, ela me convidou para conhecer ele. E Deus que eu conheci, o apóstolo Reginaldo, foi uma bênção na minha vida. Eu não sou ovelha dele, mas eu tenho ele no meu coração como se eu fosse ovelha dele. Ele mora no meu coração. E aí eu fui lá no culto e ele orou por mim. E quando ele orou por mim, eu senti minha perna esticando. E a minha perna voltou ao normal. E eu andava mancando, andava torta, mancando, com a deficiência muito grande já na perna e com a escoliose. Então estava difícil para andar, doía muito. E o pastor e o apóstolo Reginaldo orou em mim e eu fiquei curada. Em nome de Jesus, Deus abençoou as mãos do apóstolo Reginaldo e eu fiquei curado. E não foi só por aí. Agora em outubro eu envio aquela amargura, que é a tristeza, e sentindo aquele mal-estar, aquela dor no corpo. E passei vários dias, parece que eu não queria ver ninguém. Quando chegava gente aqui na minha casa, eu não tinha vontade de abrir a porta. E eu fiquei deprimida. E tantas dores que eu não sabia mais aonde doía, até no pé da unha doía. E quando foi no dia 9, isso começou assim, mais ou menos no dia 2 de outubro, quando foi no dia 9, começou umas cólicas muito fortes no meu intestino. E quando foi o dia 12, à tarde, eu estava trabalhando, que eu sou pipoqueira no zoológico, eu não aguentava mais nem abaixar para poder guardar as coisas e fazer meu serviço. E eu chamei meu menino, ele foi lá e me pegou e me levou para o hospital. Quando eu cheguei ali no Alvorada, o médico me atendeu, que ele veio me examinar. Doía tanto minha barriga, eu gritava que ele não podia apertar aquele tanto. E ele foi apertando e fazendo pergunta, apertando, fazendo pergunta. E ele mandou eu levantar. E foi pegando a caneta e os papéis e aquele monte de resultado de exame que ele foi pedindo para mim fazer. E ele pediu que primeiro eu ficasse tomando o soro com o contraste para mim bater a tomografia. E depois que eu batesse a tomografia, vim tirar os outros exames para poder fazer os exames já para a cirurgia. E eu fiquei assustada porque em junho eu tinha feito uma cirurgia na perna direita, tinha tirado a safena e tinha dado várias complicações. E eu ainda estava com dificuldade de andar e com muita dor na perna. E eu peguei a Bíblia e tomando o soro, li 2 capítulos e pedi no Senhor Jesus que não deixasse eu ser operada não, que eu tinha certeza que eu ia ser operada. Naquela noite, quando deu 2 horas da manhã, os resultados saiu tudo. Aí o médico me chamou, o clínico geral, e quando ele viu os resultados dos exames, ele falou assim: olha, eu sou apenas um clínico geral, mas eu não sou
tão eficiente nessa área. Eu vou ligar para o cirurgião geral descer para ele vir avaliar a senhora. Aí ele foi lá na enfermagem e ligou, mais ou menos com uns 15 minutos o médico desceu. E aí meu filho estava lá fora, lá me esperando. Eu chamei meu filho e ele veio. E o cirurgião desceu, aí já fui entrando junto com meu filho. E aí o cirurgião viu os resultados e me assustando muito, que era muito grave, que era a diverticulite que tinha dilatado, mas que ia tentar um tratamento para ver se não era necessário fazer a cirurgia, que ele ia tentar um tratamento, só uma tentativa. Ele passou tanto remédio que eu me assustei. 4h30 da manhã eu estava na farmácia, ali no setor de hospitalar de farmácia ali do plano, comprando remédio. Tinha remédio de 800 miligramas, 2 anti-inflamatórios, 2 antibióticos, vários remédios para gases, para dor. E eu vim para casa e eu tomei esses remédios teve uns que foi 15 dias e eu tomava era a mesma coisa de água. Aí eu tomei medo de comer tudo, porque tudo que comia parece que ali prendia mais os gases e mais dor. E aquela tristeza, e eu sabia que eu ia embora. Aí numa quarta-feira veio no meu coração assim que a minha filha chegasse aqui e eu tinha que contar tudo para ela. E aí a minha filha veio me ver, que ela ligava, me achava triste, chegou aqui em casa e eu abracei ela. Aí eu dei minha senha para ela, o número da minha conta, várias coisas que eu guardo em casa, e eu mostrei para ela. E aí ela percebeu. Eu sabia que eu ia embora. E ela falou: mãe, que isso? Ela vai viver muito com a gente ainda. Eu falei: pois é, filha, mas já não sabe do dia da manhã. Mas eu tinha certeza que eu ia embora. Aí quando foi na quinta-feira, o apóstolo Reginaldo vinha aqui na igreja aqui da Bispa Iracema, que é a irmã dele, que estava fazendo uma campanha, e ele estava vindo pregar o dia das campanhas nas quinta-feira. Aí eu lembrei e veio no meu coração aquela vontade de ir na igreja, e eu fui. Aí chegou lá, aí louvaram os hinos e eu fechei os olhos. E aí quando ele pegou o microfone para começar a pregar, ele falou para mim: abra os olhos. E eu pensei que era com outras pessoas. Abra os olhos. E eu fiquei quieta. Quando ele falou a terceira vez: abra os olhos, olha para mim. Aí eu abri o olho para ver com quem era comigo. Aí ele olhou para mim e falou assim: Deus está mandando eu te falar que Ele está te dando mais 15 anos de vida. E aí eu fiquei emocionada. Eu fiquei segurando para não chorar, mas as lágrimas caíam. E ele disse mais, Deus mostrou para ele que eu sabia que eu ia embora. Ele falou assim: até o final do ano. Irmãos, isso já era uns final de outubro já. E ele disse que até no final do ano eu ia embora. E aí ele me chamou, ele orou em mim. E Deus novamente abençoou as mãos dele. E eu fiquei curada em nome de Jesus. Sempre Deus tem usado o apóstolo, abençoado as mãos dele, para poder me curar e curar tantas pessoas que eu já vi, que eu sou testemunha. O tanto que Deus usa ele. Eu glorifico ao meu Deus pela vida do apóstolo Reginaldo Siqueira.